Olá, Amanda, tudo bem? Oi, oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo Vocês estão bem? me ouvindo? Sim, Tudo bem? perfeitamente, Maravilha. perfeitamente. Bom, pessoal, são 7 horas. Vamos ver aqui, acho que tem gente entrando ainda mais um pouquinho. Eu vou começar a falar um pouquinho, só a parte de introdução aqui, né? Falar um pouquinho da nossa atividade, né? Então, essa semana aqui, a gente. É a primeira vez que a Varap faz a Semana do Trabalho, né? E é em Uhum. homenagem exatamente aos profissionais liberais, né? Que atuam não só com a gente, né? Mas também grande parte aí da massa trabalhadora do nosso país são de profissionais liberais, né? Assim, então, a gente quer, de uma certa forma, parabenizá-los e, ao mesmo tempo, dar alguns presentes, na verdade, né? Ontem a gente teve a participação da Vera, né? Que ela é consultora, uma pessoa muito experiente, né? Passou por multinacionais, é conselheira, professora e também, né? Ela faz parte do grupo de consultoras lá do próprio Sebrae. Então, ela nos brilhantou falando um pouquinho sobre geração de valor, né? Falando um pouquinho Sim. sobre como é que o empreendedor, né, consegue atuar nesse mercado tão competitivo, agregando valor, não necessariamente apenas financeiro, mas, né, entendendo um pouquinho mais, né, sobre a competitividade, né, e como entender o cliente de uma maneira muito mais próxima. Nós tivemos essa apresentação ontem, ela vai, durante agora, os próximos dias, a gente vai disponibilizar alguns flashes para quem acompanha a gente lá no Instagram, tá? E hoje, né, a gente tem a presença aqui da Amanda, a gente já vai falar um pouquinho da Amanda, que ela está aqui com a gente, né? A gente tem Prazer estar aqui. não, vai ser uma delícia. É um assunto assim bastante cativante, né? Para quem não sabe ou conhece pouco, né? Nós somos da Varap, né? Eu, a Karina, fundadores, né? A Varap é uma rede de espaços colaborativos, de coworkings focados em profissionais da saúde, bem-estar, estética, que estamos aí no mercado há mais de 10 anos, né? Então a ideia aqui é trazer um pouco essa experiência que a gente tem com os parceiros, com pessoas que conhecem bastante as dificuldades, os desafios, né, dos profissionais liberais, para que assim a gente possa cada vez mais evoluir, né? O próprio nome da Varap é isso, né? Vem de um movimento de escalada, né? É uma técnica de escalada entre paredes, e dessa escalada entre paredes a gente entendeu, né, que nós estamos no ambiente entre paredes, né, que são as nossas salas, enfim, mas que propiciam essa ascensão, né, que é o treinamento, o desenvolvimento, né, e que leva aí a melhores resultados. Então foi dentro desse conceito que surgiu a Varap. E aí, dentro desse conceito veio esse nosso evento, né, que a gente quer trazer para os profissionais que estão, né, com esse dia a dia, que tem muitas questões próprias do negócio, tem questões que são de gestão, tem questão de mercado, né, tem questão de valor de marca, né, e como se posicionar. Então, essa sinergia que a gente está buscando aqui, que propicia o crescimento de todos, né? E pois bem, e agora, né? Aí falar um pouquinho agora da nossa apresentação de hoje, da Amanda, né? Amanda, também se puder falar um pouquinho de você, mas assim, antecipando, a Amanda é jornalista, ela tem uma experiência vasta aí na parte de comunicação social, né? E Sim. ela não é sozinha, ela tem um time com ela, né? Ela é a fundadora da Liga e, e o time dela opera de uma sinergia muito grande com ela. E hoje ela vai nos abrilhantar com um tema sobre comunicação, né, digital, e a gente vai tocar uma ideia, bater um papo aqui juntos, e se vocês também tiverem perguntas, fiquem à vontade, por favor. Essa é uma sessão bem próxima, né? A Uma gente pode tocar conversa. experiências. Bom, muito prazer, gente. Boa noite. Como o Walter já antecipou, eu sou Amanda, sou jornalista por formação, mas sempre trabalhei com comunicação, marketing. E aí faz uns 5 anos já que eu tô nessa parte mais focada no marketing digital, marketing de conteúdo, criação de conteúdo no geral, mas principalmente focada na parte de profissionais, liberais e empreendedoras. Eu fundei a Liga Social Media, que é hoje a minha agência de marketing de conteúdo, né? Trabalhamos com a Varap aí já vai fazer 4 anos.
Exato. Como o Walter disse, eu e meu time, então hoje a gente produz, né, conteúdo e passa esse conhecimento para frente também, para outras empresas, para outros profissionais e ajuda eles a chegar a novos níveis, a atrair mais clientes e fazer tudo o que é necessário aí nessa parte de estratégia de comunicação e de criação de conteúdo. Um prazer estar aqui com vocês para contribuir com esse assunto que eu sei que é muito importante e muito necessário, que há muitas dúvidas para a gente conversar e tirar aqui hoje na nossa conversa. Maravilha. Amanda, vamos esquentar um pouquinho então já os motores aqui, né? Eu separei algumas perguntas aqui para Amanda, né? Que são perguntas que eu mesmo me fiz, né? Como empreendedor que quer avançar de uma maneira concreta, sólida, preparada, né? Para ter uma exposição maior, né? Em mídia social, enfim. E aí, Amanda, ao mesmo tempo que a gente sabe que o empreendedor ele tem 1000 atribuições, né? Sim, Gira mil pratinhos, né, pessoal? Acho que todo mundo que está aqui gira 1000 pratinhos, né? sim. A gente pensa assim um pouquinho, qual que é pelo menos, né, o mínimo necessário de conteúdo que a gente pode ter para manter uma presença que seja relevante, né, nas redes, né? Sim, então, isso é uma pergunta que eu posso responder de várias formas. Acho que a mais direta e mais fácil é eu poder te falar assim: quanto mais a gente aparece, melhor. Quando a gente olha num cenário de hoje, onde as pessoas estão imersas a diversos estímulos, diversos perfis, diversos conteúdos, é importante o conteúdo, ele serve para que você vá ocupando espaço mental na cabeça das pessoas, para que você se torne a escolha óbvia quando elas precisam ou quando elas queiram ali comprar o seu trabalho, contratar os seus serviços. Quando a gente fala dessa ótica, quanto mais melhor, mas eu sei que não é assim a realidade, não dá para a gente aparecer todos os dias, estar presente. Então, acho que a resposta mais simples e básica é: se você conseguir estar presente ali no seu Instagram, falando de Instagram, de 3 a 4 vezes na semana, é um mínimo que é legal de trabalhar, é um mínimo que você vai conseguir sentir algum resultado, vai conseguir estimular esse hábito de criar conteúdo, e isso vai se tornando mais fácil, e também você não vai ficar perdendo espaço ali na cabeça das pessoas. Você vai conseguir manter um ritmo confortável. Perfeito, Amanda. Você falou do Instagram, aí veio na minha cabeça o seguinte, né? Hoje a gente tem uma tendência de TikTok, né? Bem Sim, importante, enfim, né? Tem Facebook, que é um público determinado, enfim, tem um histórico importante. Tem o Instagram, aí a gente tem o Google, e aí começa a ampliar. Tem a LinkedIn, depende da tua atuação, tal, né? Eu fico pensando assim, como é que a gente decide em quais plataformas a gente deve focar? Porque no final é aquilo que a gente estava falando. A gente tem bastante coisa para fazer, mas sim. também tem o que você estava falando. Olha, tem uma estratégia, né, para você iniciar, talvez, focar sua energia. Como é que você vê tudo isso, Amanda? Tem alguns pontos que eu acho muito importante de falar quando a gente pensa em criação de conteúdo para empreendedor, para profissional liberal. Eu sei que a gente se engana muito por aí na questão de viralizar, de ter muito seguidor, de querer estar em todos os lugares. Mas quando a gente empreende, como você falou, a gente tem pouco tempo. E a gente precisa ser o mais assertivo possível nas nossas escolhas. Tem duas questões que eu quero falar aqui. A primeira é sobre o tempo, né? Você trouxe ali, a gente respondeu a primeira questão do tempo, que a gente tem pouco tempo. E eu sei, essa é uma das principais dores, é uma das principais questões que os meus alunos, meus clientes trazem para mim, essa questão de falta de tempo. Mas tem uma questão que é muito importante mudar, que a primeira é a mentalidade. Porque quando a gente fala não tem tempo ou tem pouco tempo para criar conteúdo, a gente ainda não está dando a devida importância que isso tem. Porque a criação de conteúdo, estar presente, estar posicionada, é uma parte muito importante do seu negócio, do negócio de qualquer empreendedor. É uma estratégia de captação de cliente, é uma estratégia de crescimento. Então, enquanto a gente não mudar, né, essa mentalidade de que a criação de conteúdo é um ponto importante sobre o seu negócio, a gente nunca vai conseguir arranjar tempo para fazer isso.
Então, um ponto importante da gente falar sobre, da gente mudar e ir trabalhando em cima disso é essa parte mental, é entender que criar conteúdo é uma das partes do seu negócio. Ser vista, estar posicionada, é o que vai te fazer atrair mais clientes, é o que vai te fazer expandir seu negócio, vender mais. Então, a criação de conteúdo é uma parte principal. A partir do momento que você começa a encarar isso com a devida importância, você vai se planejar, você vai conseguir encaixar ali na sua agenda o que precisa para fazer esse processo acontecer e para fazer esse processo acontecer de uma forma certa, da forma certa que vai te trazer resultados. E aí entra na segunda questão que eu queria trazer. Eu sempre falo que para empreendedores tem 3 pilares que eu acho muito importante para ser a base da criação de conteúdo, da criação de conteúdo que realmente atrai clientes, que realmente traz resultados. Então, quais são esses 3 pilares da nossa base? O primeiro pilar, que eu sempre falo, é o negócio. Então, todo empreendedor, ele precisa dominar o seu negócio. Parece óbvio, né? Mas eu sei que é uma coisa que no caminho a pessoa vai esquecendo. Então, ter essa clareza dos serviços que você presta, dos detalhes, do descritivo, do preço, do valor, quais são as suas metas de negócio, quais são, o que o seu negócio vai guiar o conteúdo, porque o seu conteúdo ele nasce do seu negócio. Essa é a principal diferença de criar conteúdo como um profissional, como empreendedor. O seu conteúdo ele precisa nascer daqui, do seu negócio, das suas estratégias. Então, o seu negócio ele está bem estruturado, ele é o nosso primeiro pilar. Você tem alguma meta? Você tem alguma ação? Então, por exemplo, a Varap, a gente tinha essa ação da Semana do Trabalhador da Varap. O nosso conteúdo, ele foi estruturado estrategicamente para divulgar a semana. Então, ele trabalha como uma ponte para alcançar o nosso objetivo. Então, o primeiro pilar que todo empreendedor precisa ter estruturado para conseguir ter bons resultados com a criação de conteúdo é o negócio. Aí a gente passa para o segundo pilar, que são as pessoas. E daí eu respondo a pergunta de quais canais eu devo estar. É aqui que você vai responder, é aqui que você vai descobrir, nesse segundo pilar, quando a gente fala de pessoas. Quais pessoas que eu estou me referindo? A 2 especificamente. O seu cliente e você, quando você é empreendedor. Primeiro, o seu cliente, ele vai guiar o que você cria. Porque é das dores deles, é dos desejos, é das necessidades, das dúvidas que vai sair ali as suas ideias de conteúdo. Quando você pensa em qual rede social eu devo estar, Amanda, é onde está o meu cliente. Principalmente o que eu preciso pensar é isso, onde que ele está, onde eu vou conseguir me conectar com ele de uma forma mais fácil, uma forma mais efetiva. E a segunda pessoa é você mesma. Você precisa levar em consideração qual é a melhor forma que você consegue criar, até para fazer desse processo de criação de conteúdo uma coisa mais fácil, de fluida, né? Então, Amanda, eu sou uma pessoa que fala bem, eu consigo gravar. Pô, então tá bom. O seu cliente está no TikTok, vamos testar por lá. Às vezes o YouTube, vamos tá presente no YouTube. O Instagram, ele é base, tá? Básico. Para mim, todas as empresas profissionais têm que estar pelo menos no Instagram. Ele nem sempre vai ser a rede social principal das pessoas, mas ele precisa estar bem estruturado, bem configurado, atualizado, porque é com certeza um dos primeiros canais que as pessoas vão te buscar, principalmente para contratar seu serviço. Então, ele pode te conhecer pelo TikTok, pode te conhecer pelo YouTube, mas ele vai te procurar no Instagram para conseguir ter mais credibilidade para contratar os seus serviços. Então, é importante que você considere também a sua forma de criar, a forma como você se sente confortável, as redes sociais que você gosta, às vezes, de consumir. Isso não é o fator principal, mas é um fator que contribui ali para essa escolha. Então, nesse segundo pilar, que são as pessoas, a gente consegue ter essa resposta. E o terceiro e último pilar é a rotina. Então, negócios, pessoas e rotina. A sua rotina é maluca. Como empreendedor, a rotina real de um empreendedor é maluco. Então, você precisa ter essa noção de como funciona a sua rotina, de quais dias é mais fácil você se organizar para criar, como que é a sua rotina real. Por isso que copiar e colar qualquer estratégia que está aí pelo digital não é a resposta, porque essa pessoa não sabe a sua rotina de verdade.
E aí, a Uhum. partir do momento que você coloca, faz esse estudo de quanto tempo você tem, quais são os melhores dias, você consegue, a partir desses três pilares, criar um conteúdo que realmente está ligado ao seu negócio, que realmente faz sentido para você e para o seu público, que você consegue manter consistência. Quando você domina esses três pilares, percebe que é muito mais fácil de você construir um conteúdo que traz resultados. Sei que eu falei muitas coisas, mas eu queria abordar esses três pilares, porque eu acho que, assim, responde e ajuda a ter muito mais clareza nesse processo, sabe? É uma etapa bem inicial, né, Amanda, assim, de você ver Exatamente. por onde você quer ir, né? Aí pensando um passo adiante, já, Amanda, por exemplo, quando a gente começa a produzir, tem aquela questão, né, de a habilidade e tempo, né, de conseguir produzir algo relevante, né? Sim, E aí quando a gente fala de produção, né, de conteúdo em si, não dá para deixar de falar sobre ferramentas de inteligência artificial que estão aí sim. presentes, que têm o seu valor, enfim, mas ao mesmo tempo tem uma questão, como você falou, o quanto conhece do nosso negócio, dos detalhes, essa sutileza, essa profundidade, né? Que, Exato. que faz a diferença. Aí, se você pudesse comentar um pouquinho sobre ferramentas, essa visão, para a gente também, por favor. A inteligência artificial, ela veio para ajudar muito a gente, né? Quem consegue ter essa clareza de que ela é uma ferramenta que nos ajuda, consegue usufruir do maior potencial dela sem ultrapassar e acabar usando de uma forma errada, sabe? Então, acho que quando a gente tem essa consciência de que ela veio para ajudar, eu tenho uma cliente, inclusive, que ela fala que chama o chat dela de estagiário. Porque Né? ela passa as informações e ele executa. Então a gente precisa ter essa cabeça que nós vamos ter o estratégico e a IA vai estar ali para ajudar a pensar, mas ajudar no operacional principalmente, em toda essa parte. Então, usar a inteligência artificial não tem problema nenhum. É, na verdade, super benéfico e vai ajudar muito nessa questão do tempo, né? O tempo que você consegue economizar utilizando isso é gigantesco. Agora a gente precisa ter muito cuidado para não cair naquilo do conteúdo genérico, não cair naquilo do conteúdo que tá igual todo mundo, a forma de escrever, a forma de falar. Então é preciso ter um olhar crítico para o que a IA traz para você. Ninguém vai conhecer melhor o seu negócio do que você mesma, nem mesmo o chat GPT ou o Cloud. Você tem que ter esse olhar para saber conduzir aquilo que ela traz para você e usar essas ferramentas da melhor forma. Mas, assim, é muito benéfico a gente usar o chat, usar o Cloud, usar o Gemini, tanto nessa parte da produção de conteúdo das escritas, da redação, quanto na criação das artes, enfim, eles podem ajudar em milhares de coisas, né? Mas a IA veio realmente para ajudar a gente na pior questão, que é o tempo, economizar o tempo, né? Então, acho muito benéfico a gente encaixar no nosso processo. Amanda, como é que você vê, por exemplo, na IA, hoje a gente tem algumas plataformas que elas até produzem, né, em lote, né, algumas coisas, né, Sim. assim, conteúdos que você fala, faz um texto, um planejamento, já faz a gravação, enfim. Como é que você vê isso na prática? Tem um lote, assim, de conteúdos, por exemplo. Então, aqui eu vou dar minha opinião como profissional. Eu sei que tem muitos outros profissionais que falam assim, ai, produza 30 dias de conteúdo em um dia. Faça o meu mês de conteúdo em um dia com a IA, com a gente e tal. Eu sou muito contra isso. Eu acho que produzir em pequenos lotes é muito benéfico, principalmente quando a gente fala de planejamento para nós que temos pouco tempo. Mas eu sempre recomendo a gente produzir no máximo, assim, uma semana, 15 dias, estourando. A partir do momento que você começa a querer produzir 30 dias de conteúdo de uma vez Uhum, e em um dia só, alguma parte vai sair capenga, ou seu uhum. conteúdo vai ser genérico, ou você não vai ter nem lido direito o que você fez ali, ou o planejamento ele vai ser, não vai ter sido feito estrategicamente, né? Então, e também vai ficar meio fora, né? Então, às vezes você produziu lá no começo de março e sem saber que aconteceu uma coisa muito incrível no dia 20 e aí
pô, desatualiza tudo, você nem se planeja para ir revisando o que você fez. É muito difícil você sustentar isso. E aí entra outra questão também. Porque eu produzir conteúdo, ele não é só sentar e escrever o conteúdo. Você precisa escrever, depois você precisa fazer a arte, ou você precisa gravar o vídeo, depois você precisa editar o vídeo. Você vai fazer isso 30 conteúdos em um dia só? Então eu falo, separa ali, faz. Eu gosto de fazer, eu particularmente, a semana, e quando você trabalha sozinho, tá? Quando você não tem equipe aqui. Eu tô falando, se você tem equipe, aí é um outro processo. Mas se você faz o seu próprio conteúdo, tenta, por exemplo, chegar nessa semana, então, chegou na quinta, com o meu conteúdo da semana que vem já pronto. É um ótimo Uhum. jeito de você ir se planejando. E separe em blocos. Se você tem 1 hora por dia, que seja 1 hora na quarta, você escreve. Outra hora, 1 hora na quinta, você faz as artes de uma forma como faz sentido para você, ou você grava os vídeos e edita e deixa pronto. Aí na sexta você tira meia horinha para agendar tudo, tá pronto, entendeu? Pô, é 2 horas na sua semana. É 2 horas na sua Uhum. semana, 2 horas e meia. Você consegue se organizar para ter esse planejamento e ficar atualizada, né? Não deixar ficar antigo, enfim, ou ficar desatualizado ou genérico. Então, é muito cuidado. A gente pode fazer um planejamento macro, então, ter uma ideia de como vai ser o seu mês, das datas comemorativas que vai ter importante ali, né? Isso tudo vem do seu negócio, do seu planejamento. E aí, o conteúdo, você vai fazendo essa organização semanal ou quinzenalmente. Para mim, é um processo que um outro ponto importante da gente fazer isso de uma forma mais, não tanto em um dia só, é para que você produza esse hábito, para que você trabalhe esse hábito de criar, né? Porque se você senta um dia, cara, vim muito inspirado hoje, criei 30 conteúdos, muito difícil você Uhum. vai fazer isso de novo no mês que vem. Uhum. Quando você faz isso semanalmente ou quinzenalmente, você vai instigando esse hábito em você. E aí criar conteúdo vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando mais fácil mesmo de conduzir no seu dia a dia. Então, eu vejo muito mais benefício de você fazer um lote menor do que um lote inteiro assim de uma vez, sabe? Perfeito, Amanda, perfeito. Agora você me fez lembrar uma coisa. A gente está entrando bem na prática, né? E trocando a Sim, experiência de quem está fazendo isso no dia a dia. Né? Então, essa questão de não avançar demais no tempo, faz por semana, tem uma rotina, ser disciplinado e vai pensando, é um mindset, né? Que bate, inclusive, com o que a Vera falou ontem, você também está falando aqui, do empreendedor, né? A cabeça exato, é fundamental, né? exato. Agora, eu já vi algumas pessoas produzindo conteúdos e citando que eles reaproveitam, por exemplo, um determinado conteúdo, mas que eles dão como se fosse uma roupagem, um formato um pouco diferente e aproveita, né? Porque às vezes é uma informação que você falou, ó, é relevante ali, eu quero repetir isso, vai ser relevante também. Como é que é isso na tua experiência, Amanda? Reciclar conteúdo é muito inteligente, é muito benéfico. Não tem problema, as pessoas têm essa questão de ser repetitivo. Ser repetitivo é necessário. É necessário nas redes sociais. Por quê? Muito difícil. Gente, impossível uma pessoa lembrar de um conteúdo que você postou há um mês atrás, a não ser que ela seja muito obcecada em você e fique lá vendo seus conteúdos todo dia. Mas isso não vai acontecer. É impossível. Então, fazer essa reciclagem inteligente dos seus conteúdos é muito inteligente e necessário, porque você precisa lembrar as pessoas do que você faz, dos seus serviços, do seu posicionamento, dos seus valores. Então, ser repetitivo é necessário para que a Uhum. gente seja lembrado, para que as pessoas se identifiquem cada vez mais, para que as pessoas confiem no nosso trabalho, confiem no que a gente fala, porque vê que a gente está ali repetindo, que a gente está ali mostrando aquele processo. Então, medo de ser repetitivo não deve ter, e fazer essa reciclagem inteligente é super benéfico. Pô, se eu tive uma ideia muito boa, fiz um conteúdo e ele performou muito bem, não é justo com aquela ideia a gente fazer isso só uma vez e esquecer e deixar lá para Uhum. ficar lá e morrer. A gente pode trazer isso de uma forma nova. Então, eu fiz um carrossel, quero trazer agora em formato de vídeo. Eu fiz em vídeo, posso fazer isso em formato de carrossel. Às vezes foi um vídeo, quero fazer um story, às vezes foi no Instagram, quero fazer no YouTube. Essa reciclagem é muito inteligente, principalmente quando você tem essa análise de métricas, entende
se funcionou, o que que a sua audiência está gostando mais, e aí pega aquele formato, às vezes coloca um outro tema naquele formato. Então, tudo isso é muito benéfico. Não precisa ter esse medo de ser repetitivo, esse medo de reciclar conteúdo, porque chega a ser até um pouco. A palavra seria assim. Você está sendo muito confiante, sabe? De achar que a pessoa Uhum. vai lembrar do que você falou há um mês atrás, porque tem tanto estímulo, tanta gente falando, que muito difícil aquela pessoa lembrar ou falar, poxa, de novo, né? E aí É, você consegue fazer essa roupagem diferente sempre, né? eu fico pensando assim, Amanda, o dia a dia é tanta coisa que a pessoa tem que se preocupar. É a parte Exato. financeira, é a parte, sei lá, técnica, enfim, é a parte operacional, é um monte de coisa. E aí, nesse meio tempo, como é que você encaixa um período, um tempo, para que você não fique sem ideia, né? Sempre esteja surgindo alguma ideia. Tem alguma coisa que você tem como dica, assim, de falar, olha, para eu produzir ideias, eu sempre estou olhando de uma determinada forma, ou estou pensando de uma determinada forma. Como é que você lida com isso? Porque isso é a tua rotina, né? Ó, Sim. é ideia toda hora, né? Aham. E não só para mim, para todos os clientes. Aí eu Exato. anoto o que que é muito importante. Tem algumas coisas que a gente pode fazer nesse caso. Primeiro, as ideias, elas vão surgir nos momentos que a gente menos espera. Então, tomando banho, correndo na academia. E a gente não pode achar que aquela ideia é ruim ou achar, depois eu escrevo. Cara, pega o celular e anota. Anota a ideia, por mais besta que você ache que seja. Eu tenho um bloco de notas que é só ideia maluca que veio. Ou às vezes você tá vendo um conteúdo no Instagram e aí falou, cara, eu consigo adaptar isso. Envia para você mesmo, faça um grupo, salva. Vai sempre na hora escrevendo aquela ideia que você teve e pegando as referências e juntando isso num lugar onde você consiga ir lá depois para se abastecer, né? Se inspirar. Então, nunca ache que uma ideia é ruim ou que não vale a pena ser lembrada. Sempre pegue a nota, não confie na cabeça, que a nossa cabeça ela não funciona Uhum. sempre não. Então, pega isso e anota. Segundo, estar muito atenta à nossa audiência. E aí acaba entrando num terceiro ponto que é fazer pesquisas, né? Então, saber o que, que as pessoas, nossos clientes, estão comentando em outros Instagrams, ouvir o que eles falam pra gente. Qualquer pergunta que um cliente faz para você pode virar um conteúdo. Deve virar um conteúdo. É, na verdade, um dos mais preciosos, porque literalmente a sua audiência está falando para você o que você tem que criar. Se ele tá te trazendo uma dúvida, se ele te fez um elogio, tudo que sai da boca do seu cliente vira o conteúdo. Então, Uhum. tá muito atenta ao seu público, tá muito atento aos comentários, a como ele se comporta nas redes sociais. E uma terceira coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar essa visão de associações criativas. Então, às vezes, uma coisa que acontece no seu dia, se você olhar com um olhar mais estratégico, ela pode virar um conteúdo muito legal. Se você faz essa associação criativa com o seu trabalho. Um exemplo. Uma vez eu fui comprar um perfume na Boticário. E aí a moça, ela me atendeu muito bem e ela me chamou muita atenção porque eu não sabia que perfume eu queria comprar. Eu só queria um perfume. E aí eu fui olhando lá na prateleira. Ela falou: você tem algum de preferência? Eu falei: não, moça. Coitada, ela ficou até sem saber o que falar, né? E aí eu, sem perceber, tava escolhendo para cheirar só os perfumes de vidro vermelho. Eu tava no hiperfoco em vermelho. Mas sem perceber, eu fui pegando só embalagens vermelhas. E ela falou assim: tô percebendo que você tá indo pelas cores vermelhas. Então deixa eu te mostrar esse aqui. E ela veio, me mostrou. E eu adorei o perfume que ela me mostrou. Por quê? Porque ela reparou, ela olhou com atenção, ela fez um atendimento excelente. Comprei meu perfume até hoje, isso faz anos. E aí, cara, esse atendimento me marcou tanto que eu falei: nossa, dá para eu produzir um conteúdo sobre isso, sobre como estar atento ao seu Hum. público é importante. Então eu fui, gravei um vídeo e é um dos vídeos que mais deram bom no meu perfil, porque é uma situação
foge do comum, né? Eu falei assim, o gancho do vídeo é esse. Uma atendente da Boticário me deu uma aula de atendimento ao cliente por causa desse perfume. E aí eu mostro ele, e a pessoa fala, uai, por quê, né? E aí eu conto a história e mostro como é importante estar atento ao cliente. Então, fazer essas associações criativas do que acontece no seu dia, coisas banais, às vezes uma ligação, uma compra, uma entrega, uma comida que você comeu, um restaurante que você foi, tudo isso é insumo. O nosso dia, ele é insumo de conteúdo. Quando você começa a trabalhar esse olhar criativo, esse olhar estratégico, e vai te trazendo resultados, entendeu? E você vai trazendo conteúdos fora da caixa, coisas diferentes, coisas que a IA não vai poder te dar, porque é a sua vida. Então, é uma das coisas que me dá umas ideias bem legais, aprender a ter esse olhar criativo sobre a sua própria rotina. Poxa, Amanda, você falando desse jeito é aquela coisa, né? Para quem fala ou pensa assim, poxa, mas eu não sei por onde começar, ou eu não tenho ideia, não sou criativo, não sei o quê. Olha quantos caminhos, né? Então essa disciplina mental fala assim, pô, pera um pouquinho, naquele momento eu identifiquei. Agora eu fico pensando assim, de novo, no dia a dia do empreendedor, que a gente sabe como é que é. Às vezes numa sobrecarga, né? A pessoa pega e fala assim, pera um pouco, eu tenho um período que eu tô assim enlouquecido, porque juntou muita coisa, por exemplo, e é comum isso acontecer, né? Mesmo numa situação assim, né? Como é que você lida, por exemplo, para falar, olha, eu não vou deixar de estar presente? Então, o que é legal você ter? O planejamento vai ajudar muito nisso, mas eu gosto de falar sempre para as alunas o que eu indico, ter um que eu chamo de sistema antifalhas. Então, sabe um dia que você está mais tranquilo ou que você está até inspirado? Pega e grava vários vídeos fáceis, sabe vídeo respondendo caixinha? Ou vídeo só respondendo uma pergunta, um vídeo bem tranquilo. Pô, faz vários para você ter um banco antifalhas. Aquela semana que você não conseguiu parar para fazer o conteúdo da semana, que você não consegue fazer nada, você tem um banco ali para fazer, sabe? Então você vai, pega aqueles vídeos que você fez num dia que você estava muito inspirado, aproveita esse dia e trabalha no seu banco antifalhas. A reciclagem de conteúdo é muito inteligente para fazer isso. Pega um post que você fez há uns meses atrás e performou bem, posta ele novamente, não tem problema nenhum. Aparece nos stories, dá uma justificativa ali, um alô só para sua audiência, uma coisa bem básica para ele saber que você está fazendo isso. Nada vende mais do que ver o seu trabalho sendo feito. Então, quando você compartilha com a sua audiência que você está fazendo o seu trabalho, que está acontecendo ali nos bastidores, já é um grande passo. Então, trabalhar nesse banco de falhas, usar as ferramentas a seu favor, então as IAs e tudo mais, dar essa satisfação para os seguidores e explorar, reciclar conteúdos inteligentes. Então, acho que são algumas alternativas que a gente pode recorrer nesses dias que eu sei que são que acontecem com frequência, né, na nossa rotina. Exato, exato. E falando um pouquinho da IA, né, que assim, não tem como a gente deixar de falar, né, a IA está aí e ajuda muito, né. Na tua opinião, quais seriam, por onde começar com essas IAs? Assim, para quem está caminhando e falar assim, pera um pouco, mas eu também não quero desenvolver um conteúdo que não seja de qualidade, que não seja bem desenvolvido, enfim, mas que de verdade me ajude, né? Que não me dê mais trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Se a gente tem aquela base pré-estabelecida, a IA pode te ajudar até a fazer aquela base dos 3 pilares que eu trouxe. Já é um caminho para você começar a usar a IA, porque você tem clareza da base do seu conteúdo, você pode passar isso para ele. Dar contexto para a inteligência artificial faz toda a diferença. Ao invés de você só chegar ali pelo chat GPT e falar assim, me dá ideia de conteúdo, dá um contexto. Então, esse mês eu tenho a semana do trabalho da Varap, eu quero conteúdos para chegar a mais pessoas e divulgar esse evento. O que eu devo fazer? E aí ele vai te dar muito mais, de uma forma muito mais direcionada. Então, por onde eu começo? Eu acho que tem as ferramentas que são mais fáceis de você começar, então, ChatGPT. O Claude, que é um ChatGPT, porém, muito mais, eu digo mais inteligente, mas assim, mais estruturado, que pode funcionar também. O Gemini, que é a inteligência do Google, são os 3 que eu começaria.
se a pessoa não tem nenhuma familiaridade com a inteligência artificial. E são os três que podem te ajudar muito nessa criação do conteúdo. E aí, como eu disse, comece dando contexto. Explica Uhum. quem é você, explica o seu negócio, explica o que você tem do seu cliente, qual é o seu tom de voz, o que você gosta de fazer. Vai dando contexto, vai dando personalidade, que dali vai sair um conteúdo muito mais rico, que vai sair um conteúdo muito menos genérico, porque ela teve de onde tirar insumo. Então, comece dando contexto e comece por essas três ferramentas que a gente citou, que eu acho que é o melhor caminho. Sabe que você falando de contexto, Amanda, eu uso uma dessas plataformas assim mais frequentemente, né? E às vezes eu me Uhum. surpreendo de eu fazendo uma pergunta e a inteligência me diz o contexto lá que eu falei lá atrás. Que você nem lembra mais, e ela E lembra. aí um dia eu perguntei, como é que você tem essa informação? Eu perguntei uma vez, você me deu anteriormente, a gente guarda, ela me respondeu. Aí eu Olha falei, ó, só. essa questão do contexto, acho que ela, de verdade, ela vai até, acho que nas nuances, né? Vai ajudando bastante mesmo, né? Sim, e é legal porque quando você traz contexto, a inteligência vai te ajudando a desenvolver aquilo. Então, às vezes você dá um contexto e fala, cara, eu tava com essa ideia. Nem precisa ser tão estruturado, sabe? Ah, eu ouvi isso, XYZ do meu cliente, e aí a partir daquilo ela te ajuda a desenvolver mais. Mas não Uhum, adianta só pedir, como é o meu cliente de, sei lá, massagem, massoterapia. Não, dá, ó, os melhores clientes de massoterapia que eu já atendi foram assim, assim, assado. Esse gênero, essa idade, geralmente elas trouxeram esses problemas para mim. Com base nisso, me ajuda a definir uma base para minha audiência. Então, uhum. você dando o contexto é muito melhor de trabalhar, porque eles lembram mesmo e eles vão te ajudando a desenvolver de uma forma muito mais assertiva, porque eles têm o contexto, eles têm informação para trabalhar. É igual profissionais normais, né? Então, se você me contrata e não me dá informação para trabalhar, o que eu vou te entregar dificilmente vai ser o que você está esperando, porque você não me falou. Então, me falar é muito necessário. Para IA é a mesma coisa. Amanda, tem uma questão, você está falando de resultado aí, né? Que é uma etapa que a gente fala assim, pera um pouco, no final de todo esse esforço que a gente faz, qual que é o resultado que a gente consegue, né? E aí tem aquela questão, eu tive tantas curtidas, eu tenho tantos seguidores, né? É, como é que você avalia o resultado, assim, real, né? De tudo que é desenvolvido? É a curtida apenas, ou, enfim, como é que isso se dá? Eu acho que assim, na verdade, essas métricas são os últimos indicadores se a gente está num bom caminho, né? Os primeiros serão os objetivos que você trilhou lá no começo com aquele conteúdo. Então, Uhum, se o meu objetivo com ele foi crescer minha conta, é isso que eu preciso ver se aconteceu. Se o meu objetivo for fechar minha agenda para tal serviço, isso aconteceu. Se meu objetivo, então, o que vai dar essa informação, se deu certo ou não, é o objetivo que você trilhou lá no começo. Então, uhum, ter essa noção do começo, meio e fim vai te ajudar a saber no final o que você precisa analisar. Porque às vezes você fez aquele conteúdo ali para divulgar uma informação. Então não adianta você querer que aquele conteúdo tenha um monte de curtida. Você precisa saber que ele teve muita visualização, que ele teve muito alcance. Então a gente ter essa visão do qual foi o nosso objetivo, de onde a gente queria chegar com aqueles conteúdos que a gente soltou, é o que vai dizer pra gente se ele deu certo ou não. É muito importante a gente não ficar preso a essas métricas de vaidade. Então, achar uhum. que porque você tem poucos seguidores, não vale a pena aparecer, não vale a pena criar, ou achar que porque teve poucas curtidas não deu certo. Eu mesma, eu tenho, olha só, quase 10 mil seguidores, mas o Instagram, ele tá terrível, tá numa fase de atualização que nosso engajamento Uhum. tá uma porcaria, e eu passei um tempo fora também, e aí ele te pune com isso, né, com o engajamento ruim, mas eu mandei diversos orçamentos no último mês, porque Uhum. eu tive essa postura ativa perante a minha criação de conteúdo. Eu não deixei essas métricas de vaidade me desanimarem. Então, manter a consistência ali. Porque é só assim, a médio e longo prazo, que a gente vai conseguir
sentir de verdade, principalmente se você só trabalha no orgânico, sem a ajuda do tráfego pago, é um jogo de mais médio prazo. Lógico que cada caso é um caso, mas então é isso, tenha essa ideia do qual era o objetivo e tenha também cuidado para você não se desanimar com essas métricas de vaidade, porque não são elas que vão guiar se o seu conteúdo está dando certo ou não. É o resultado que você estava buscando, é o objetivo que você tinha no começo. Amanda, você falou uma coisa que é em relação a tempo, né? Para quem está começando, ou de repente, para quem precisa dar uma alavancada, o tempo é fundamental. Você tem assim os caminhos, né? O orgânico que você falou que demora, né, um tempo a mais, vai plantando, enfim, mas no final das contas é uma visão maior, talvez de longo prazo e tal. E tem também o tráfego pago, né? Assim, fala um pouquinho para a gente dessas, talvez, não sei se dá para falar disso, uma média de tempo ou de expectativa, ou, por exemplo, quando a pessoa começa a sentir que ela está começando a atrair, as pessoas estão começando a querer se envolver com toda a parte que que a pessoa desenvolve, né? Uhum. O marketing é uma coisa, né? Porque a maioria das respostas depende. Então, vai depender de muita coisa, muitos fatores, do nicho, do tipo de produto ou serviço que está sendo oferecido, da constância, da rede social. Tudo isso impacta. É muito difícil dar um tempo. Tem algumas redes sociais que você consegue ter um alcance maior. Então, por exemplo, o TikTok era uma rede social que a galera estava tendo muito alcance de uma forma muito mais fácil do que no Instagram. Porém, o público do Instagram geralmente é mais qualificado do que o público do TikTok. Então, é muito difícil dar um prazo, sabe? Mas o que é importante é ter uma consistência. É saber que não é porque você está ali há um mês que você já Uhum. vai ter resultado. Às vezes não é com 2 e não é com 3. E eu não tô falando isso para desanimar ninguém, mas é para mostrar que há essa realidade. Tem gente, eu já vi muitos, que assim, ficou mais de ano criando conteúdo, mas no ano 2 estourou, entre aspas, né? Porque parece que foi uma coisa mágica. Não, foi porque ele estava fazendo há um ano, ele foi aperfeiçoando, chegou no ano 2, ele, né, furou a bolha, conseguiu entender o que funcionava melhor, teve mais resultados, e aí ele foi do 0 ao 100 assim. Mas por quê? Porque ele ficou trabalhando tudo isso. Então, pode ser uma semana, seu perfil pode, às vezes, viralizar do nada, pode acontecer, mas pode ser que demore um mês, 2, 3, 6. O que é importante é você manter essa consistência e aperfeiçoando esse processo de acordo com os retornos que você tem. Uma coisa eu posso garantir: quando você está fazendo uma coisa certa, quando você está sendo vista, quando você está criando conteúdo, quando você está sendo posicionado, quando você está se posicionando, as oportunidades vão aparecer. Pode Uhum. não ser assim um cliente. Então, vamos supor, você está criando conteúdo e aí você não teve exatamente um cliente que entrou no link da sua bio e te chamou e te contratou. Mas você foi convidado para fazer uma live. Mais um amigo lembrou de você, indicou o seu trabalho. Por que ele lembrou de você? Porque você está sendo vista. Porque você está se Uhum. posicionando, porque você está criando. E aí, tal pessoa indicou seu trabalho para tal pessoa porque lembrou de você. Daqui um mês você. Entendeu? Os benefícios de criar conteúdo vão muito além, às vezes, da venda direta. Ser Uhum. vista, estar posicionada, vai te trazer muitos benefícios e você vai construir uma imagem de muito mais confiável, de muito mais vale estar ali te acompanhando e contratar os seus serviços. Então, não é algo que, assim, receita de bolo, você vai fazer isso e daqui tantos dias você vai ter esse resultado, mas é Uhum. com certeza um processo que te traz muitos benefícios. Perfeito, Amanda, perfeito. Eu não sei se tem alguma pergunta aí do público, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Por favor, aqui para qualquer um de Sim. nós, tá? E, Amanda, um pouco da tua história, do que você já construiu, enfim, quais seriam, assim, tentando, eu sei que tem bastante coisa no meio, mas assim, dicas que você fala assim, de ouro, que na tua experiência você fala assim, olha, se fosse deixar algumas mensagens chaves aí pro pessoal dessa nossa live, falar, olha, por onde você começaria? Né?
Certo. Principalmente como a gente está falando com profissionais liberais, com empreendedores. Vocês precisam ter clareza sobre o negócio de vocês antes de começar a criar conteúdo. Essa clareza sobre o que você vende, sobre o seu serviço, sobre os seus diferenciais, vai fazer toda a diferença na hora que você vai criar o seu conteúdo. E eu digo isso, parece besta, eu sei, que é meio fora do óbvio, ou às vezes é muito óbvio. Só que eu tive contato com pessoas assim, grandes, e muito, tá? Não foi só uma vez, que até faturavam bem, e aí que quiseram avançar o passo de criar conteúdo, de querer estar nas redes sociais, e aí chegava na hora de oferecer o serviço, essa pessoa não tinha isso estruturado. E Uhum. essa pessoa não sabia o que oferecer. Até não sabia quem ela queria alcançar. E aí ficava mudando todo mês. E aí a gente tem que mudar a estratégia de conteúdo todo mês. A gente tem... E aí isso não vai trazer conteúdo. Ou isso não vai trazer resultado. Porque a gente fica mudando e mudando. Então, não que você não possa mudar, lógico, mas ter essa consistência é importante, pelo menos por um tempo. Então, você precisa ter clareza do seu negócio. Empreendedores criam de forma diferente. Isso é muito Uhum. importante você ter em mente. Não adianta você querer copiar um influenciador. Todo empreendedor é um pouco influenciador da sua própria marca. Mas não adianta você querer ter a constância da Virgínia, que posta 50 stories por mês. Por mês, não por dia, né? Não adianta você querer postar, às vezes, 7, 10 vídeos por dia, sendo que, igual a tal pessoa que tem 200 mil seguidores, sendo que o trabalho dessa pessoa é criar conteúdo. E o seu Uhum. não. Você tem todo um trabalho para entregar. Então, tenha essa clareza sobre o seu negócio, tenha essa clareza sobre o seu público e tenha essa clareza sobre você, sobre a sua rotina. E para você conseguir realmente desenvolver uma estratégia de conteúdo que possa ser sustentada e que vai te trazer resultados, os resultados que você quer. Não se engane se comparando com a galera daqui, porque isso só vai te travar, só vai te fazer querer desistir ou querer não avançar, ou querer mudar de estratégia toda hora. Outra coisa importante, acabei de me lembrar, não fique mudando de estratégia toda hora. Não fica, comecei por aqui, mas aí eu vi outra pessoa falando isso, depois eu vi outra pessoa falando isso. Seja constante. E aí, com a análise dos resultados que você está trazendo, a gente trilha novos caminhos. Então, acho que o ponto principal é: empreendedores criam diferente, criam a partir dos seus negócios. E Uhum. quando você tem isso em mente, você começa a ser mais estratégica, você começa a colher melhores resultados e também a se sentir menos desmotivado no processo, porque você respeitou a sua rotina e começou, e vai colher resultados de uma forma muito mais fácil com isso em mente. Perfeito, Amanda. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Imagina. a gente tem uma pergunta aqui da Feira aqui que está perguntando assim, né? Como posso explorar melhor meus insights, né? Isso é fantástico, né? A gente de repente se depara no dia a dia, como a Amanda falou, né? Veio aquela ideia, né? Veio aquela Sim. coisa, opa, eu ouvi alguma coisa aqui que será que isso aqui dá certo? Será que eu abordo ou não? Será que eu aprofundo, né? Será que isso aqui dá jogo? Como é que você Não vê posso isso, perder a Amanda? oportunidade do será? Será que eu, É, né? Então, que Exato. dá na moda. Eu não sei se a Fê viu quando eu dei aquele exemplo, mas é exatamente isso, Fê. É você pegar esses insights, não desvalorize ele, tá? Não fala assim, não, isso aqui é besta, ou isso aqui todo mundo já falou, ou muitas pessoas já falaram, não vale a pena. Não desvaloriza ele. Anota ou escreve o que você se sentir mais confortável e aí desenvolve isso, faz essa associação criativa, inteligente com o seu trabalho. Então, se você teve um insight, abre a câmera e grava, fala sobre isso. Não sinta que você precisa ter uma mega produção, que você precisa estar super arrumada. Ou, se você preferir, escreve, né? Faz um carrossel ali, um carrossel nativo, com uma foto e um texto. Não deixe esse insight morrer, não desvaloriza ele, coitado.
E não se prenda a, nossa, mas eu não estou num cenário, mas nossa, eu não tenho uma luz. Nossa, entendeu? Grava, solta. Esses são os melhores conteúdos. É o conteúdo que a galera escuta, que a galera vê que é natural, que é da pessoa, que não é da inteligência artificial pura e sem estratégia ou sem personalidade, sabe? Então, desenvolve. Se você preferir ser aquela pessoa que escreve, tudo bem. Só que autoconhecimento é importante nesse momento, porque eu já atendi pessoas que, por exemplo, na hora que iam desenvolver aquele insight, se perdia, sabe? Perdia a magia daquilo, ou anotava o insight para gravar quando chegava em casa, já não era mais a coisa. Isso aconteceu semana passada, inclusive, com uma pessoa que eu dei uma consultoria. E eu falei assim: na próxima vez, onde você estiver, você vai abrir a câmera e vai gravar sobre aquele insight que você teve. E ela falou: eu fiz igual. Na outra sessão, ela falou: fiz igual você mandou. E foi muito melhor. Eu vi o vídeo, fluiu. Porque você tá naquele flow criativo, aquele flow do seu insight. Então, grave vídeos, se você preferir, escreva textos, mas explore esse momento, se for possível, o momento que você teve o insight, e não desmereça aquela ideia que você teve, sabe? Aprenda a fazer essas associações criativas. Uma coisa que eu acho muito legal, uma dica que vale muito a pena você aplicar, é sempre pensar no fim do vídeo ou no fim daquele conteúdo. Esse insight que você gerou, o que que você quer que a pessoa. Qual que é o final dele? Qual é o objetivo? O que que você quer que a pessoa faça no final? Ah, eu quero que ela entenda tal coisa. Ah, eu quero que ela sinta desejo pelo meu serviço. Eu quero que ela se inscreva em tal lugar. Pensa no final, que assim vai ser muito mais fácil você desenvolver a ideia com um objetivo em mente, né? Sem se perder no processo. Então, acho que essas são dicas assim para você aproveitar esses momentos de insight que são super valiosos. Bacana, Amanda. Aqui tem duas perguntas. Uma da própria Fê, que ela reformulou aqui, né? Ela está interessada também em saber sobre os dados que o próprio Instagram dá para a gente, né? Ah, os insights do Instagram. Exato. Entendi. Perfeito. É aquilo que eu falei, da gente entender qual que é o objetivo daquele conteúdo. Então, os insights, eles vão te mostrar o que que você alcançou. O que que você deve levar em consideração nos insights? Qual era o seu objetivo com aquele conteúdo? Como eu expliquei, se você criou um conteúdo, é onde no final você chamou a galera para comentar, para marcar as pessoas, para marcar, sabe quando você fala assim: "Ah, marca aqui um amigo que precisa ouvir isso". Qual é a métrica que você vai olhar? É os comentários. Deu certo? Se você fez um conteúdo que era para lembrar alguma coisa, lembrar uma live, por exemplo, não vai adiantar você querer olhar se esse conteúdo teve muita curtida ou teve comentário. Não, é para você ver se esse conteúdo teve bastante visualização, teve bastante alcance. Porque quanto mais pessoas lessem o que está ali para ser lembrados, melhores. Ou quantas pessoas clicaram no botão de lembrete. O que vai indicar os seus insights, como você lê os seus insights, é o objetivo que você tinha por trás daquele conteúdo. Muito dificilmente um conteúdo vai performar em todos aqueles insights ou o seu próprio perfil, né? Então, seja sempre crítica ao objetivo que você tinha ali naquele período de tempo ou aquele conteúdo específico. Assim vai ser muito mais inteligente nas análises, né? E aí tem algumas coisas básicas que os insights dão pra gente. Então, se o nosso perfil tá atraindo mais novos seguidores do que expulsando, né? Então a gente consegue ver lá nos insights do Instagram quantos saíram, quantos chegaram. Se o seu perfil tá saindo muita gente e tá chegando pouca, então tem alguma coisa a reavaliar aí na sua estratégia. Você tá fazendo uma troca, mas aí ó como é importante. Você tá fazendo uma troca de posicionamento? Se você estiver trocando o seu posicionamento ou trocando a sua forma de comunicação, tá tudo bem sair pessoas, entendeu? Esse é o seu objetivo. Então, é uma métrica positiva. Por isso que é muito importante que a gente tenha em mente o que a gente quer para ir avaliando os insights e cada métrica. Eu não sei se a Fê fez o comentário aqui, a minha internet não carregou alguma coisa, eu não tô nem vendo o primeiro comentário dela. Então, se teve alguma atualização, vocês me falam, porque aqui não tá Tá, aparecendo. Mas tá. essa questão da gente ter o objetivo e saber olhar as métricas de acordo com o que a gente estava querendo buscar ali daquele período.
Perfeito, Amanda. A gente está já chegando próximo do final, mas tem mais uma pergunta aqui que acho que está muito correlacionada com o que você falou, né? Como medir o sucesso, né? Que ela veio, você já estava, já tinha saído, você estava no meio da conversa e acho que de certa forma você abordou um pouco, né? Como medir o sucesso, né? Não, primeiramente, nunca meça pela régua dos outros, né? Então, não deixam as pessoas falarem, se você não tem tantos seguidores, você tá num caminho ruim. Se você não teve alguma ação que flopou, você flopou totalmente. Nunca tente medir esse sucesso com as réguas dos outros. Deixa eu só tomar uma água. Como eu disse, o seu negócio, ele vai trazer esse objetivo e só assim você vai poder analisar se você está alcançando sucesso, se você está tendo bons resultados. Você que tem que dizer isso. E tá tudo bem se você não teve um bom resultado, porque ali é sempre uma chance da gente reavaliar, da gente reajustar a rota e tentar outras coisas, né? Esse jogo de criação de conteúdo das redes sociais é um jogo de refação muitas vezes, constante, porque a gente tá sempre surgindo coisas novas, sempre surgindo padrão de comportamento novo, sempre surgindo, às vezes, formatos, coisas diferentes, que a gente vai precisando reavaliar e entender por onde seguir. Então, mas sempre tenha em mente o que você está buscando para você conseguir medir se o seu sucesso, se o caminho, se os resultados que você trouxe foram realmente o seu sucesso, aquilo que você queria alcançar. Bacana. Ó, o Guto fez uma outra pergunta aqui também. Aí dá tempo, tá, Guto? Dá pra gente fazer aqui, ó. Outra pergunta, por favor. Como garantir a originalidade? O que eu tô entendendo daí, Guto, você corrija, por favor, tá? Se originalidade você está falando alguma coisa muito própria, né? Tua, Sim. Né? No sentido de você se diferenciar, né? Entendo que é isso, né? Perfeito. Guto, eu falei no começo da live sobre aquele segundo pilar da gente entender sobre as pessoas. As pessoas, eu digo, o seu cliente e você. A originalidade vai vir completamente de você, da sua forma de se comunicar, das suas experiências, da sua vivência, da forma como você atende os seus clientes. Você não, isso é muito importante, a gente ser fiel à nossa personalidade e conseguir adaptar o que nós somos para as nossas redes, principalmente como profissionais liberais. A gente não se perder, não tentar copiar o outro ou nem se podar pelo que o mercado fala que é bom, não é, funciona e não funciona. Quando você analisa o seu caso e você respeita a sua personalidade, entende o seu público, você constrói o seu próprio resultado, o seu próprio caminho e começa a ser original. Então, muito cuidado, acho que é importante ter muito cuidado na hora de usar as inteligências artificiais. Você precisa, como eu disse, dar um contexto e sempre analisar, revisar o que elas trazem para você, porque isso vai te garantir a originalidade e ser fiel a você, porque ninguém é você, só você é você. Então, tudo que trouxer, tudo que vier da sua autenticidade, da sua personalidade, vai ser original. Então, explore esse seu lado, esse seu lado de comunicador, descubra esse seu lado creator, que tudo que você surgir a partir dali, das suas experiências, das suas vivências, da sua vida, da sua personalidade, vai ser original. E é muito importante essa originalidade para a gente se destacar no meio de tantos outros e ter melhores resultados como um todo. Perfeito. Amanda, olha, a gente chegou, olha, tá direitinho aqui no horário, como a gente, né, combinou com todo mundo, cravado. Muito obrigado. Ó, a gente esteve aqui com a Amanda Vendeiro, da Liga Social Media. Ela está no Instagram, pessoal, se vocês precisarem acessá-la, tudo, a Amanda é, como vocês estão vendo, hiper acessível, uma pessoa que quer contribuir muito com as pessoas, tá? Então, muito obrigado, tá, Amanda? Eu que agradeço. E amanhã, pessoal, só lembrando, amanhã a gente tem mais um encontro às 19 horas e a gente vai falar de um tema que todo mundo fica arrepiado, né? Que é a parte financeira, contábil, mas com foco no empreendedor individual, né? Ontem a gente falou bastante sobre essa questão de valor e quem estava presente viu que a Vera, que é consultora do Sebrae, comentou o quê?
qual que é a primeira dica que ela deu. E depois vieram várias, todas elas relacionadas a finanças, né? E a parte contábil, que é a base principal e inicial para o negócio ter sucesso, né? De organização, mentalidade, tudo. E hoje a gente entrou com a Amanda já avançando na expansão, falando da comunicação e tal. E amanhã a gente vai falar dessa parte aí que todo mundo fica arrepiado, mas vai ser muito rica. Tá bom, pessoal? Planejamento financeiro é essencial, então vai ser muito bom. Tá bom, pessoal? Então, ainda bem. Ó, pessoal, obrigado pela presença. Quem quiser depois compartilhar, chamar a gente para amanhã também participar, fiquem super à vontade. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Um abraço. Obrigada, gente. E boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.